Galera, então é o seguinte. Ana estava se organizando para viajar e colocou na mala 3 calças. Bom, a tela está aí exposta para vocês, né? Então a Ana colocou na mala 3 calças, 4 blusas e 2 sapatos. Quantas combinações Ana pode formar com uma calça, uma blusa e um sapato? Bom, análise combinatória, esse princípio fundamental da contagem, como qualquer outro problema dessa área de assunto, eu gosto muito assim de sempre trabalhar com as quantidades possíveis que eu tenho disponível para cada elemento que me interessa. Então, por exemplo, a Ana ela vai combinar 3 partes de roupa, né? Ela vai combinar aqui a calça, vamos pôr aqui de C, as blusas e os sapatos. Então eu tenho 3 elementos do problema que eu estou combinando aqui. Então basta a gente colocar aqui, ó, eu estou combinando 3 calças com 4 blusas com 2 sapatos. Tá? Então aqui eu teria 24 combinações. Então uma questão bem simplesinha, tá? Isso aqui é mais para fixar mesmo a ideia, beleza? Me parece que essa grande maioria não errou, a grande maioria acertou essa questão aqui. Um professor elaborou uma prova com 5 questões e os alunos deveriam respondê-la assinalando verdadeiro ou falso para cada uma das questões. De quantas maneiras distintas o teste poderia ser respondido? Então veja só, eu tenho um teste com 5 questões. Então aqui eu vou chamar de questão 1, questão 2. Tem aluno que não aprendeu a ter essa paciência que eu tenho, né? De organizar, de montar. Mas isso é característica minha, tá, gente? Como eu já falei, a gente vai sendo exposto a certas situações que você vai ter que se organizando, não tem como. Então aqui, ó, questão 4, questão 5. Parece que a minha mente funciona melhor com essas organizações de ideias. Então eu tenho que combinar 5 questões e eu tenho quantas possibilidades de respostas para cada questão. Aí você coloca, ó, eu tenho 2 possibilidades, porque eu trabalho com possibilidades. 2 possibilidades, 2 possibilidades, 2 possibilidades, 2 possibilidades, 2 possibilidades. Então aqui você multiplicando, você chega a 32 maneiras diferentes de responder essa prova. Você lembra que aquelas provas de bloco antigamente que vocês faziam era V ou F lá, né? Então colocava as questões e você tinha que pôr V ou F, V ou F. Então veja que a quantidade de maneiras diferentes de responder é 32. Agora você imagina, só para a gente brincar um pouquinho, você imagina se fosse como é atualmente. A, B, C, D, E. São 5 possibilidades. 5 possibilidades, 5 possibilidades, 5 possibilidades, 5 possibilidades, 5 possibilidades. Olha quantas alternativas diferentes daria, ou maneiras diferentes de dar uma resposta numa prova de hoje em dia, atualmente. Então se você... Só para eu complementar aqui. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Dá 3.125 maneiras diferentes de responder uma prova. Isso aqui é só porque a gente está brincando com a ideia para te mostrar o seguinte. O VOF, o aluno que chutava, ele tinha mais chance de acertar, porque eram só 32 maneiras diferentes. Essa hoje, atualmente, de ABCDE, você tem que achar uma alternativa. Olha quantas maneiras são. 3.125 maneiras distintas. Então a chance de você acertar a sequência de respostas é muito menor, né? Porque são muitas possibilidades diferentes uma da outra. Por isso que eu falo para vocês, não vale a pena chutar. Tentar fazer sempre de forma consciente. Questão 3, então. De quantas maneiras
um número 3, um número com 3 algarismos distintos, pode ser formado utilizando 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Veja, galera, eu estou montando um número com 3 algarismos, tá? Então eu tenho aqui 3 algarismos nesse número. E eu estou utilizando esses números, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, eu estou montando um número aqui, ó, tipo o 135, o 421. Eu estou montando números com 3 algarismos utilizando esses algarismos, né? E ele quer saber quantos números eu posso montar utilizando esses 3 algarismos, esses 6 algarismos aqui, ó, do 0 até o 5, certo? Preste atenção nesse detalhe, aqui é uma ideia nova que talvez você não aprendeu, ou se você viu a videoaula, eu acho que lá na videoaula o professor comentou um detalhezinho sobre isso. Mas não tem como você iniciar um número com 3 algarismos, não tem como iniciar ele com o número 0. Por quê, professor? Porque, por exemplo, se eu colocar 0,21, 0,21 é a mesma coisa de 21. É a mesma coisa. Então, 21 não tem 3 algarismos, 21 são 2 algarismos. E é aí onde eu falo para você tomar cuidado, que é uma ideia nova. Ideia nova não, porque foi comentado isso na videoaula. Se eu não me engano, foi comentada. Esses 3 algarismos aqui, ó, eu não posso iniciar ele com 0, porque senão vai ficar com 2 algarismos, certo? Então, se eu tenho 6 números disponíveis, desses 6 números disponíveis, quantos disponíveis eu posso começar aqui na primeira casa? Aí você vai colocar 5 possibilidades, porque eu excluo 0, tá ok? Agora, na segunda e na terceira casa, eu posso usar todos eles. Só que olha a palavrinha aqui, distintos, isso quer dizer que eu não posso repetir. O número que eu usei na primeira casa, eu não posso usar na segunda casa. E a mesma coisa eu não posso usar aqui na terceira casa, tá? Na terceira posição. Então, se eu já usei um número aqui, mas eu não podia ter usado 0, não usei o 0, então foi 5. Aqui eu posso usar 6 números. Só que eu já usei uma aqui na primeira casa. Então aqui eu tenho 5 possibilidades também. Entendeu? Ó, aqui na primeira casa eu tive que usar 5, porque eu não podia usar o 0. Na segunda eu posso usar o 6, porém eu já usei uma aqui na primeira casa. Então se eu já usei um, eu vou usar 5 aqui. Ora, se eu já usei 5 possibilidades aqui, o que sobra para mim são 4 possibilidades aqui na terceira casa. Então é tomar muito cuidado com esse detalhe do 0 aqui na primeira casa, tá? Que isso aí pode às vezes fazer você errar a questão. Então 25 vezes 4 é 5 vezes 5, 25. 25 vezes 4 dá 100 possibilidades. 100 números distintos. Ok? Quem acertou essa, parabéns, porque isso exigiu um pouquinho mais de análise, né? de cuidado. Quem não acertou já percebeu o porquê e agora as próximas não errará mais. Posso passar adiante? Vamos lá. Ó, fui um pouquinho abusado aqui, coloquei uma questão do Enem, mais uma questão do Enem que daria para pensar sobre ela. Vamos lá. O diretor de uma escola convidou 280 alunos, então já vou anotar essa informação aqui, de terceiro ano, a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos, então eu vou pôr aqui 5 objetos, e eu tenho 6 personagens, numa casa de 9 cômodos. Beleza, estou anotando os dados aqui. 5 objetos, 6 personagens, 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um dos cômodos da casa. O objeto da brincadeira
O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido, por qual personagem, qual cômodo da casa o objeto foi escolhido. E em qual cômodo da casa o objeto foi escolhido. Todos os alunos decidiram participar. Então, os 280 alunos decidiram participar. Cada vez um aluno é sorteado e dá a sua resposta. Então, é no chutódromo, né? O cara vai chutando, mas assim, ele vai analisando a resposta do aluno anterior, né? As respostas devem ser sempre distintas das anteriores. Então, são respostas diferentes. E o mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há. Aí ele me dá as alternativas. 10 alunos a mais do que possíveis respostas distintas, né? Então, assim, por que o diretor sabe que algum aluno irá acertar? Gente, como eu falei para vocês na aula de terça-feira, questões do Enem, principalmente questões que envolvem textos, né? Muita análise, muito cuidado naquilo que ele está perguntando e depois cuidado na hora de analisar a resposta. Veja, na hora que você está fazendo uma prova do Enem, lá não está escrito assim, ó, aluno, isso aqui é uma questão de princípio fundamental da contagem, de análise combinatória, viu? Então você usa o PFC, o princípio do PFC. Ele não vai falar isso lá para você, não. Então a questão tá lá, você tá num dia assim que você não estudou nada, não viu nada, o que você estudou tá lá atrás, lá no seu baú da felicidade, na memória. Então, cabe a você analisar a questão e perceber, olha, que essa questão está envolvida com que tipo de ferramenta matemática para resolver, né? Então sua memória é que tem que ir lá resgatar. O que foi que eu fiz de exercício, de atividades que eu me lembre disso aqui, tá? Então, buscando lá no baú, a gente viu que o cara tá combinando maneiras diferentes de resolver essa brincadeira. Então, o cara tem 5 objetos. Esse cara tá combinando com 6 personagens esses objetos. E os objetos e os personagens estão sendo combinados com 9 cômodos distintos para guardar esses objetos. Então veja, eu tenho 5 objetos com 6 personagens, com 9 cômodos sendo combinados e eu vou ter uma quantidade de possibilidades ou roteiros diferentes de resolver esse problema aqui. Então você fazendo a continha, 5 vezes 6 é 30, né? E 30 vezes 9 dá 270, você tem que entender o que significa esses números, né? 270 combinações distintas de resolver a brincadeira, né? De montar a brincadeira. Então eu posso usar o personagem, o objeto 1, 2, 3, 4, 5, com os personagens 1, 2, 3, 4, 5, 6, com os cômodos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Combinando tudo isso aí, você vai ter 270 combinações distintas para resolver o problema. Ora, mas eu vou ter 280 alunos que darão respostas. Então, 280 alunos, 270 combinações ou 270 respostas, né? Possíveis. Então, você olhando as alternativas aqui, 10 alunos a mais. Eu tenho 280 alunos, são 10 alunos a mais do que as combinações possíveis, 270. Então, eu tenho aqui a alternativa A como solução. De cara, né? De cara já é a alternativa A. Tudo bem? Aqui alguém pode pensar, são 270 alunos a mais. Não, 270 combinações, tá? Ok. Alguma dúvida nessa questão, gente? Ficou clara a ideia, o texto, né? Outra dica, vivencie de verdade a situação da questão do Enem, tá? Enfia a cara, assim como se você estivesse lá dentro, você estivesse participando. Porque o aluno que lê assim com falta de cuidado, vou ler isso aqui rapidão, tá? Não, leia com cuidado e faça parte do problema.
Porque sua mente vai buscar então a situação, o contexto e vai começar a buscar soluções para aquilo. Tá? Então vamos lá. Quem acertou essa questão do Enem, essa questão 4? Todo mundo? Muito bem. A questão 5 também é uma questão do Enem. Só que quero envolver uma tabela. Estima-se que haja no Acre 209 espécies de mamíferos. No Acre, nosso estado, ó. Duzentos e nove espécies de mamíferos distribuídas conforme a tabela abaixo. Então eu tenho aqui, eles classificaram, né, os mamíferos em grupos taxonômicos. Lá na biologia vocês devem estudar isso. Então aqui ele fala, cada grupo taxonômico tem uma quantidade de espécies, ok? Deseja-se realizar um estudo comparativo entre 3 espécies de mamíferos. Opa! Uma do grupo dos cetáceos, outro do grupo dos primatas e outra do grupo dos roedores. O número de conjuntos distintos que podem ser formados com essas espécies para esse estudo é igual a quanto? Então ele quer saber o número de conjuntos distintos. Galera, aqui a ideia é a mesma. Eu vou ter aqui um grupo dos cetáceos. Eu vou combinar os cetáceos com o grupo dos primatas. E eu vou combinar aqui com o grupo dos roedores. Como são grupos taxonômicos, dentro desses grupos taxonômicos eu tenho uma quantidade de número de espécies, a gente olha, ó, os cetáceos. Os cetáceos aqui, ó, tem duas espécies dentro dela. Então, peraí, 2 espécies. Essas 2 espécies vão combinar com os grupos de primatas. Dentro do grupo dos primatas eu tenho 20 espécies. Provavelmente. Será que a gente está no meio desses primatas aqui? E os roedores, 33 espécies. Então, se a gente fosse combinar, né, todos esses grupos aqui, a gente ia perguntar quantos conjuntos distintos podem ser formados com essas espécies. Quantos conjuntos distintos? Só para você ter uma ideia, rapidão mesmo isso aqui. Se eu tivesse aqui, ó, eu tenho nos cetáceos dois elementos, né, 2 tipos de espécie. Então, cetáceo 1, vamos chamar de cetáceo 2. Os primatas, eu tenho aqui primata 1, primata 2, primata 3 e vai embora, até o primata 20. E aqui os roedores, eu tenho o roedor 1, roedor 2, roedor 3, até o roedor 33. Se você fosse fazer uma combinação manual mesmo, olha, uma por uma, ó. Cetáceo 1 com... Eu estou fazendo uma árvore aqui, tá? Cetáceo 1 com primata 1 com roedor 1. Eu teria então um grupo. Cetáceo 1, primata 1, roedor 1. Se eu fosse fazer aqui com cetáceo 1, primata 2, roedor 2, eu teria cetáceo 1, primata 2, roedor 2. Cara, veja só a quantidade de subconjuntos que você ia montar manualmente isso. Aí depois você ia contar. 1, 2, quantos conjuntos eu posso montar. Então, para evitar esse tipo de dor de cabeça, de ficar, né, porque são valores altos, a matemática vem e te ajuda. Não, então combina multiplicando. Ó. 2 vezes 20, 40, né? 40 vezes 33 dá 1.320 conjuntos de espécies.
Alguém falou alguma coisa e falou o quê? Repete, por favor. Fui eu, Christian. É que eu falei o resultado sem querer aqui e não vi que o microfone estava aberto. Ah, não, tranquilo. Então, 1.320 conjuntos. Já pensou se eu fosse contabilizar isso aqui um a um? É triste, né? Primeiro montar, depois contar. Então, a gente já faz a continha. Todo mundo acertou? Beleza? Então, bora. Não é difícil essa primeira matéria, tá? Você fala assim, professor, então a segunda é... Não, sempre tem as questões tranquilas e tem aquelas questões medianas, chatas de pensar nela. Normal. Encara isso com naturalidade. Questão 6. Universidade Federal de Santa Maria. Essa é uma questão do vestibular da Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul. A Santa Maria, uma grande universidade de lá. Tá? Num acidente rodoviário, após ouvir várias testemunhas, conclui-se que o motorista culpado pelo acidente dirigia um carro cuja placa era constituída de 2 vogais distintas e 4 algarismos diferentes, sendo que o algarismo das unidades era o 5. Espera aí então, vamos pensar aqui. Eu tenho aqui o algarismo 1 e o algarismo 2, ok? Na placa. E eu tenho 4 algarismos distintos. Espera aí então, deixa eu pensar aqui sobre essa questão. Então, a placa está aqui montada. Algarismo 1, algarismo 2. Algarismo não, velho. Espera aí. Tá errado. Ele falou vogais. Vogal 1, vogal 2. Algarismo 1, algarismo 2, algarismo 3, algarismo 4. Beleza, essa aqui é a placa do carro. Ele falou que a unidade é o 5. Ele sabia que o algarismo, sendo que o algarismo das unidades era o 5. Me falem, por favor, aí vocês podem abrir o microfone, me responda alguém, por favor. Em qual dessas casinhas eu vou colocar o número 5? Para ver se vocês estão pensando aqui corretamente. Você vai me falar, é no V1, no V2, no A1, no A2, no A3 ou no A4? Onde que eu vou colocar a unidade 5? Vai colocar no A1, porque o A1 é a unidade, o A2 é dezena, a A3 é centena e a A4 é milhar. Pensa nesse número aqui, ó. 2145. Vai ser o A4 porque a unidade vai ser a última. Olha só, só pra gente relembrar aqui, que às vezes a gente esquece esse detalhe, né, João? Eu acho que você só fez foi inverter a ideia. A ideia sua tá correta, só que... É isso. Com 4 casas, essa casa aqui, ó, é do milhar. Essa é da centena. Ó, né? Então, se é 100 ou 200 ou 300, é centena. 40, 30, 20, isso aqui é dezena. E essa aqui seria a unidade, beleza? Então, feito essa observação, e é importante a gente ouvir os meninos, vocês, porque é ouvindo que a gente recorda a ideia. Então, a unidade 5, ela está aqui, ó. Tá? Então, ele falou assim, ó, sendo que o algarismo das unidades era o 5. Então, a unidade já está lá. Só que eu não vou colocar aqui, né? Eu vou colocar aqui a quantidade de opções. Então, aqui na unidade, é isso que o aluno tem que ficar atento em análise combinatória. Eu não coloco, não é o valor do algarismo, eu coloco o número de possibilidades. Quantas possibilidades eu tenho na última casa aqui? Eu tenho uma possibilidade, que é o número 5.
Eu só tenho uma possibilidade, que é o número 5, tá? Então, quando você vai trabalhar com PFC, né, com análise combinatória, com contagem, você vai combinando os números, você trabalha aí com número de possibilidades, número de opções. Então, aqui na última casa eu só tenho uma opção, tá bom? Agora raciocina comigo. Vogal. Vogal, você sabe que é A, E, I, O, U. Eu tenho 5 vogais. Então eu tenho aqui 5 possibilidades. 5 opções nessa primeira casa, da vogal 1. Se eu já usei aqui e são distintas, são vogais distintas, muito importante essa palavra, a segunda vogal é 4, porque eu já usei uma possibilidade na primeira casa. Então eu tenho 4 possibilidades na segunda, porque eu não quero repetir essa que foi usada na primeira casa. Se eu já usei uma lá, eu não posso repetir aqui. Excluindo ela, sobra 4 possibilidades. A mesma ideia com o algarismo, cara. O algarismo vocês têm que saber que são os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, veja. Se eu já usei o número 5 aqui, ó, eu já usei um algarismo. E eles também são distintos, né? 2 vogais distintas e 4 algarismos diferentes. Então, veja que se eu já usei o número 5 na última casa aqui, quantos algarismos vai sobrar para nós aqui? 9. Aí você fala, Christian, mas você falou que não pode começar com 0. Eu não posso começar com 0 quando eu montar um número natural, por exemplo. Então, por exemplo, eu tenho aqui 7.523. Esse é um número natural. Tá? Agora, se eu estou montando um número natural começando com 0, esse número não é de 4 dígitos, ela é de 3, vai ficar só o 523. Agora eu estou falando de uma placa onde eu tenho 4 espaços para colocar algarismos. Eu não estou falando que eu estou montando um número natural com ele, beleza? Então, ó, 4 algarismos. Ele não falou assim, está montando um número natural de 4 algarismos. Eu estou montando uma sequência de 4 algarismos apenas, tá bom? Então eu tenho 4 opções na primeira casa, 8 opções na segunda casa, 7 opções na terceira e uma na última aqui, que é o número 5, que já está fixado. Que o cara que viu o acidente, né, ele viu o acidente, ele viu que a última casa era 5. Alguma pergunta, gente? Alguma colocação? Sério mesmo, vocês fiquem à vontade. A aula online é justamente para isso, porque a aula gravada não tem como você perguntar. A aula online você pode questionar. Cristian, essa parte aqui não ficou clara. Tá? Então, por favor, nossos colegas, todos eles sabem, entre vocês, que dúvida surge mesmo, é normal. Tranquilo? Ou alguma pergunta? Oi. Nesse cálculo, né? A sequência dos números que você coloca faz diferença? Por exemplo, você colocar, sei lá, o 9 lá no lugar de 5, o 8 no lugar do 4, vai fazer diferença no final da resposta? Se eu fixasse um outro número aqui no final? Não, se você trocasse a ordem dos números. Espera aí só um pouquinho, deixa eu... O meu fone tá aqui, deixa eu só pegar um fone aqui. Foda, meus fones tá tudo fora daqui. Repete pra mim que eu vou tentar ouvir. Eu tô falando, se você trocar a ordem dos números, no final da conta vai mudar alguma coisa ou não vai alterar o resultado? Não, a ordem da multiplicação ela não altera, né?
Porém, se você tem que seguir uma sequência de ideias aqui. Você está dizendo o seguinte: se esse 9 possibilidades tivesse em outra casinha aqui. É exatamente isso. Ah, tá. Não, a ordem da multiplicação não. Se você colocasse, por exemplo, 9 aqui, ó, 8 e o 7 aqui. Tudo bem, né? Você está seguindo um raciocínio lógico, né? Você usou 9 algarismos aqui, porque você sabe que você tem 10, mas já usou 1. Então você sobrou 9, depois sobrou 8, depois sobrou 7. Mudou a ordem da sequência que você fez anteriormente. Não altera, mas você seguiu um padrão lógico, um raciocínio lógico dentro do problema. Então resolve da mesma maneira, sem problema nenhum, tá? O que você tem que entender é o seguinte: por que eu coloquei 9 aqui, por que eu coloquei 8 aqui, por que eu coloquei 7 aqui? O grande lance aqui do problema é esse, é entender a razão, porque senão não justifica, né, o cálculo que você está fazendo. O resultado, então, dessas multiplicações aqui, ó, ficaria aqui 20. Deixa eu ver quanto que deu. 7 vezes 8 dá 56, 56 vezes 9. Deixa eu ver se eu fiz esse negócio aqui. Ah, tá. É isso mesmo. Eu sei que o total aqui, essa multiplicação aqui, vai dar 10.080. Opa, peraí. 10.080 placas. Escrevi, é certo? É isso mesmo. 10.080 placas. Bom, aqui a alternativa é o item B. Aí que vem a questão. O cara ajudou a polícia a resolver o problema? Vai ter que procurar em 10.080 possibilidades diferentes. 10.080 carros. Que eles vão ter que pesquisar isso aqui. Gente, alguém acertou essa questão? Sim ou não? Essa aqui já exigiu um pouquinho mais. Se alguém acertou... Eu acertei, só que não acertei a ordem, né? Mas a resposta eu acertei. Não, mas se você acertou a resposta, você acertou a ordem também, mesmo ter sido alterado aí. Eu quero ver, eu vou ver se eu consigo montar uma aula. Ontem a gente descobriu uma página. Essa é a última questão, tá? Lá a gente vai interagir mais assim com essas respostas. Então eu vou pedir um favorzinho para vocês. Segunda-feira nós temos aula, né? Vou marcar nossas aulas 10 horas, 10h30. Ver se vocês conseguem fazer essa tarefinha de hoje até segunda-feira na hora da aula. Então você tenta fazer hoje o máximo possível, porque segunda-feira eu queria fazer uma aula mais interativa. O que é uma aula mais interativa? Vocês vão me dar as respostas e nós vamos ver o percentual de respostas certas e erradas, né? E assim, nós vamos criar outros métodos de interação também. Mesmo você usando o celular. Mesmo usando o celular dá para participar assim. Então tente fazer essa questãozinha, essa atividade o máximo que você puder, né? Às vezes não dá tempo de fazer tudo. Questão 7. Um hacker... Vixe, falou de hacker aqui, velho. Vamos fechar essa questão então. Sabe que a senha de acesso a um arquivo secreto é um número natural de 4 algarismos distintos. Então, peraí, o cara está falando de senha, de um arquivo secreto, de um número... Opa, ó, já falou de número natural, ó. De 4 algarismos distintos. Normalmente os hackers não fazem senha pequena assim não, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma senha com 4 algarismos distintos. Beleza. Com o objetivo de acessar esse arquivo, o hacker programou o computador para testar como senha todos os números naturais nessas condições. Então, o computador tem lá um software que vai testando essas senhas, né? Todos os números naturais nessas condições. O computador vai testar esses números, um a um, demorando 5 segundos em cada tentativa.
O tempo máximo para que o arquivo seja aberto é de quantas horas? Bom, eu tenho que ver então, se ele quer o tempo máximo, eu tenho que saber quantas tentativas que o computador vai fazer. Né? E para saber quantas tentativas, eu tenho que saber o total das senhas. Quantas senhas podem ser montadas? Quantas senhas podem ser organizadas usando 4 algarismos aqui? Então nós temos 10 algarismos, vocês sabem que é de 0 a 9. Só que aqui ele está falando de um número natural, eu não estou falando de uma sequência de 4 dígitos, né? De 4 algarismos, eu estou falando de um número natural. Então um número natural ele não começa aqui com 0, né? Ele começa com um número diferente de 0, então eu tenho 9 possibilidades. Eu vou tentar ser o mais didático possível para não deixar ninguém para trás em termos de aprendizado aqui. Pessoal, se eu monto um número 3.568 e 0.568, de novo vou bater nessa tecla. Se você começar com um número natural com 0, este número é desconsiderado. Então vai ficar somente o 568. Então deixa de ser um número natural de 4 dígitos e passa a ser de 3 dígitos. Daí que eu não posso iniciar com o número 0. Daí que de 10 algarismos que eu tenho disponíveis, eu vou usar 9 aqui, para começar o número. Claro? Então tá bom. Espero que sim. Então, de 10 algarismos comecei com 9 possibilidades. Agora os outros eu posso usar todas as possibilidades. Eu tenho 10 opções aqui. Só que como eu já usei um número aqui, eu não quero repetir ele, eu vou usar 9 opções aqui de novo. Tá? Eu usei 9 porque eu excluí o 0. Agora aqui eu tenho 10 opções, mas como eu já usei um na primeira casa, vou usar 9 possibilidades aqui. E aí, 8, e aí, 7. Tranquilo? Fazendo essa multiplicação de possibilidades aqui, de combinações, eu tenho aqui 22.680 senhas distintas. 22.680 senhas distintas. Só que cada senha são 5 segundos. Então vamos ver quantos segundos nós temos no total. 20. Pessoal, desculpa, eu errei aqui só a ordem, porque eu estou olhando os resultados que eu já tinha feito. A multiplicação aqui deu 4.356, tá? 4.356 senhas é essa multiplicação. Multiplicado por 5, aí sim dá os 22.600 senhas. Senhas não. Segundos. Tá. Então eu quero que você analisa comigo aqui que é a última questão. Você tinha uma senha de 4 dígitos. Nós combinamos aqui as possibilidades de montar essas senhas, né? Deu 4.356 senhas. Como cada senha são 5 segundos, eu multipliquei por 5 segundos, deu 22.600 segundos. Só que ele quer saber o tempo máximo em horas. Então aí o aluno, na hora de estar fazendo um problema desse, se ele não souber transformar segundos para horas, ele vai ter que pensar, vai ter que parar a questão aqui, vai fazer uma pesquisa no Google, vai passar uma pergunta para o professor, vai passar uma pergunta para um colega, enfim, ele tem que criar um mecanismo de chegar na resposta. Ah não, professor, mas isso é muito complicado. Gente, mas se você aprender de verdade como transformar segundos em horas, uma única vez, as outras que virão, você não vai mais perder tanto tempo assim. Ano passado, os alunos que foram meus alunos ano passado em física, eu trabalhei com física o primeiro semestre, lembram que nós tivemos umas aulas de transformação de tempo.
Porque lá na física, às vezes, você precisa fazer isso. Tá? Então, vamos só lembrar o seguinte. 1 hora é 60 minutos. Vamos só lembrar disso. Mas 60 minutos, 1 minuto equivale... Olha, esse minuto aqui, ele equivale a 60 segundos. Tá vendo? Ó, eu só substituí essa hora aqui equivale a 60 minutos. E esse minutos aqui a 60 segundos. Se eu multiplicar esse 60 por 60 segundos, dá 3.600 segundos. Estou te dando só um caminho, tem outros caminhos, né? Cabe a você pesquisar ou pensar. Então, 1 hora, galera, tem 3.600 segundos. Você pode montar uma regra de 3, você pode simplesmente fazer uma conta direta aqui. Né? Uma regra de 3 ficaria assim, ó. 1 hora equivale a 3.600 segundos. Então, em quantas horas x nós vamos ter 22.600 segundos? Tá vendo? Você pode montar uma regra de 3, uma proporção. 1 hora é 3.600 segundos. Quantas horas serão 22.600 segundos? Aí você multiplica cruzado. Ó, 22.600 vem aqui para cima. O x vem para cá. Como eu quero isolar o x, passo 3.600 dividindo. Porque está multiplicando, 3.600 vem dividindo. Ó. Cortou os 2 zeros, faz as continhas, você vai chegar à conclusão que deu 6,3 horas. Tá? Então, antes de transformar isso aqui para minutos, só para você entender, gente, 22.600 segundos para passar para horas, então bastava fazer o que então? Dividir por 3.600 segundos, que é 1 hora, na verdade. Ó. Tá vendo isso aqui? Ó? 22.600 dividido por 3.600. 22.600 dividido por 3.600, que é 1 hora. E aí você chegaria nessa resposta. De boa? Ele não me deu alternativa. Poderia ter parado aqui, Christian? Poderia. Mas como eu quero te mostrar uma outra ideia, eu tenho 6,3 horas. 6,3 horas é a mesma coisa de 6 horas. Por favor, agora eu estou falando com gente grande dentro da matemática, tá? Eu estou falando aqui de 6 horas somados com essa parte decimal aqui. Essa parte decimal está depois da vírgula, não tá? Os números que estão depois da vírgula você representa como sendo um número que você coloca o zero antes. É um número decimal. Então é 0,3 horas. Então, ó, 6,3 é a mesma coisa de 6 mais 0,3. Se você somar, vai dar 6,3. Então, quanto que isso aqui equivale em minutos? Porque isso aqui é menos de 1 hora. 0,3 horas é menos de 1 hora. Então, toda vez que você for transformar horas para minutos, basta multiplicar por 60. Então, 60, ó, vou até pôr assim, tá meio bagunçado, mas dá para ir. 60 vezes 0,3, fazendo a continha aí, você vai descobrir que é 18. Então, aqui eu tenho, ó, 6 horas e 18 minutos que o computador vai levar, tá? Para poder ler todas as senhas possíveis. Então, essas transformações de unidade de tempo, você está vendo? Lá na física a gente aprendeu essa coisinha. E aqui agora, no cálculo de probabilidade, não, de análise combinatória, eu estou precisando transformar segundos para hora. Mas que coisa louca é essa? Isso mostra o seguinte, gente. Conhecimento não tem fronteira. Conhecimento não tem cerca. Dependendo do contexto que você tiver, da situação que você tiver, você vai precisar de alguma ferramenta de conhecimento para resolver o problema, entendeu? Então, a beleza do estudo, do conhecimento é esse. É que você às vezes pode estar falando com... Você pode estar conversando com, sei lá, um diplomata lá na Europa sobre um assunto qualquer.
mas o seu conhecimento ele é tão amplo que você começa a conectar uma informação com outra e você produz um novo pensamento e você consegue gerar um novo conhecimento para esse diplomata. Quer dizer, o conhecimento ele não tem fronteiras, ele não tem barreira. Tudo que você for desenvolver em termos de conhecimento, uma hora ou outra ela pode ser útil. Tá? Então eu estou pegando aqui uma situação só para te ilustrar. Uma situação muito bobinha, muito simplesinha, tá? Mas tem coisas grandiosas, maravilhosas assim, que vocês vão ver mais pra frente aí. Que cruza informação, detalhes, é uma coisa de louco. Você está estudando física lá, você vai... ano que vem vocês vão estar estudando lá a parte de física e eletricidade, que você vai ter que voltar aqui na lei dos senos, lei dos cossenos, cara, para poder resolver os problemas lá. Coisa de louco. Então, assim, isso eu não estou falando de outros conhecimentos, estou falando de física e matemática, né? Tem outros, né, que são envolvidos aí. Então, printou a tela para fechar. Galera, quem não terminou,